Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 19 de junho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, Bom Ministro de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, Deus ele sempre foi preocupado com a nossa pessoa, muito mais do que com a nossa obra. O Senhor ele quer aprovar em primeiro lugar a nossa pessoa, para depois aprovar a nossa obra. Por isso ele está investindo em nós, investindo em nós através do seu Espírito. Por isso ele quer realmente nos mostrar que o Espírito não pode se apagar. Nós precisamos nos manter com o fogo do Espírito. Esse fogo não é um fogo humano, esse fogo vem de Deus. É Ele que nos acende. Ó Senhor Jesus, da nossa parte a gente precisa realmente mantê-lo queimando, exercitando o Espírito, indo diante do Senhor, sempre buscando progresso espiritual, mas não é um progresso para se exaltar, mas para de fato melhorar, ser aperfeiçoado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, sempre progredir, porque o inimigo também vai investir, vai fazer coisas para a gente ficar triste, desanimado, parado. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor deseja que a gente fique na sua presença, que a gente permaneça uns com os outros, um cuidando dos outros, Senhor Jesus, sendo aquele carvão em brasa que acende os outros também. O Senhor está contando conosco para isso. Nós precisamos ser um corpo, Senhor Jesus, e não apenas indivíduos salvos. Precisamos nos preocupar uns com os outros, ver a importância de cada um, a importância da igreja. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente venha nos acender, a gente está sempre queimando no Espírito, para que todas as impurezas sejam queimadas, a luz do Senhor possa brilhar. Senhor Jesus, estejamos sempre aquecidos, sempre quentes, nem morno, nem frio, Senhor Jesus. E assim a gente possa glorificar o nome do Senhor, e deixar o inimigo bem longe. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Reavivar o dom e não deixar o fogo apagar. Ó Senhor Jesus. No cuidado com o seu jovem cooperador, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A primeira menção de Timóteo na Bíblia é sobre o bom testemunho que os irmãos de Listra e de Icônio davam acerca dele. A partir daí, Paulo quis que esse jovem o acompanhasse no ministério. Pelo contexto das duas cartas que Paulo lhe escreveu, podemos inferir que Timóteo possivelmente fosse tímido. Aqui, vemos que os presbíteros haviam orado por ele e lhe imposto as mãos, de modo que ele fosse intrépido em falar a palavra de Deus, em ministrar a palavra. Aqui se diz que seu dom foi concedido mediante profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Por isso, ele não podia ser negligente para com o dom que havia nele. Ó Senhor Jesus. Timóteo recebeu a imposição de mãos do presbitério e de Paulo. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Provavelmente, esses dois eventos foram simultâneos. Quando os presbíteros oravam por Timóteo, impondo-lhe as mãos, Paulo estava lá e também lhe impôs as mãos. Paulo lembra Timóteo disso e o admoesta a reavivar o dom de Deus que havia nele. Ó Senhor Jesus. No tempo que Paulo lhe escreveu a primeira carta, Timóteo ainda estava bem. Paulo teve de ir à Macedônia e o deixou em Éfeso para tratar de alguns assuntos pendentes com relação à igreja. Mas quando escreveu 2 Timóteo,
Paulo já estava em seu segundo aprisionamento, que resultou em seu martírio. Isso deve ter abalado muito o seu jovem cooperador. Primeiro, porque a situação da igreja piorava e ele não sabia o que fazer. Em segundo lugar, Paulo fora preso. Logo, o que ele faria? Timóteo devia estar bastante enfraquecido por causa dessas coisas. Então, Paulo lhe escreveu pela segunda vez, admoestando a reavivar o dom de Deus nele. O verbo reavivar quer dizer reacender. No original, o verbo tem um radical da palavra fogo. É como abanar com um abanador, para que o fogo surja outra vez. Paulo rogou a ele que reacendesse a chama do Espírito. Timóteo não podia deixar morrer o encargo em seu espírito. Que isso jamais aconteça conosco, amado leitor. Não cheguemos a esse ponto. Vamos manter nossa chama acesa, nosso espírito inflamado. Ó Senhor Jesus, nosso espírito tem de estar sempre com fogo. Não apagueis o espírito. Além disso, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se Deus nos deu espírito de poder, de amor e moderação, de onde veio esse espírito de covardia que Timóteo aparentemente tinha? Era como se Paulo dissesse: não foi Deus quem lhe deu esse espírito de covardia, deve ter sido o inimigo. O inimigo é covarde, mas Deus não, nem nós. Nosso espírito é de poder, de amor e de moderação. Seja forte e corajoso, ó Senhor Jesus. E continua: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui vemos duas coisas: não se envergonhar do testemunho do Senhor, nem de seu encarcerado, que era Paulo. Diante de todas aquelas circunstâncias, Timóteo parecia estar com vergonha do testemunho do Senhor e de Paulo. Por isso, Paulo lhe escreveu que participasse com ele dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Caro leitor, aconteça o que acontecer, não podemos perder o fogo do Espírito. Não nos podemos envergonhar do testemunho do Senhor, tampouco de seu apóstolo. E mais, devemos participar com os irmãos dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Esse Evangelho mencionado em 1 e 2 Timóteo não se trata unicamente do Evangelho da graça, mas do Evangelho completo de Deus. Paulo exortou Timóteo: tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Alguns pensam que o ministério de evangelista de Timóteo era apenas pregar o Evangelho da graça. Não, era o Evangelho completo, que nos traz a salvação completa de Deus. Ó Senhor Jesus! Paulo também encorajou Timóteo dizendo: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui temos meditar estas coisas e nelas ser diligente. Essas coisas são tudo o que os irmãos que estão à nossa frente nos têm falado e que devemos ruminar. Essas palavras são muito importantes. Precisamos refletir e meditar sobre elas e ser diligentes, não negligentes, para que nosso progresso se manifeste a todos. Ó Senhor Jesus! Se vivermos pela fé, se tivermos um viver de piedade, teremos um progresso que outros vão reconhecer. Não é para nos exaltar, mas é para que quando crescemos em vida, em piedade, melhoremos de procedimento e os outros notem nosso progresso, glorificando a Deus. Na vida da igreja, não devemos ficar passivos, pensando: ah, eu sou assim, meu pai é assim, meu avô é assim. É fatalidade do destino, não tem o jeito mesmo. Não, você tem jeito sim. Sejamos diligentes nessas coisas, para que nosso progresso seja manifesto. Não podemos ser parados, passivos e nos acomodar. Pelo contrário, temos de buscar progredir na vida cristã e na igreja. Mesmo que tenhamos mais idade, devemos buscar progresso. Não podemos estacionar. Enquanto o Senhor não voltar e nos levar, vamos progredir. Não vamos dar sossego à nossa alma, mas sempre exercitar o espírito, procurando avançar mais e subir ao próximo nível e ao próximo e ao próximo. Nunca devemos nos cansar, nem dizer que estamos cansados. Precisamos ser diligentes. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quando Paulo encoraja Timóteo a fazer o trabalho de evangelista, a que evangelho ele se refere? Ó Senhor Jesus! É o evangelho completo, que traz a salvação completa de Deus. Senhor Jesus! A gente já viu quando no Alimento Diário vem falando da pessoa de Timóteo, que Paulo fala: olha, ninguém tem de
igual sentimento, né? Assim como Timóteo ele sabia, né, como que era o procedimento de Paulo, a palavra Senhor Jesus. Ele era fiel, ele tinha o mesmo coração do apóstolo para transmitir a mesma palavra. Então, tudo isso que Paulo colocou aqui, ele estava junto, né? A gente já viu que até mesmo algumas epístolas importantes Timóteo escreveu juntamente com Paulo. Eles tinham o mesmo coração, a mesma direção. E a gente viu que quando Paulo foi aprisionado ali, né, próximo do seu martírio, chamou Timóteo e chamou João Marcos, né, para dar as últimas instruções, Senhor Jesus. A gente já viu aqui instruções importantes sobre o presbitério, o diaconato, ó Senhor Jesus. Tudo isso para que a igreja estivesse funcionando, Senhor Jesus. Não pode ter só um indivíduo fazendo todas as coisas, mas a igreja é um corpo, Senhor Jesus. A igreja precisa viver o Evangelho, né? Se um irmão quer servir o Senhor e os outros não, Senhor Jesus, é um membro se movendo e o corpo está parado. Por isso está nos incentivando a sempre procurar o progresso espiritual. Não é para se exaltar, para aparecer, mas para ser útil ao Senhor. Senhor Jesus, é para ter a realidade daquilo que Deus está fazendo, ter clareza a respeito disso. Para isso, tem que estar no Espírito, não basta só conhecer. Por isso que Paulo falou para Timóteo, olha, reaviva o dom, né? Reacende o Espírito, Senhor Jesus, porque só conhecimento não vai levar a gente à vontade de Deus. A gente precisa de fato viver no Espírito. Por isso a gente precisa realmente, né, viver o Evangelho completo e também levar esse Evangelho completo que vai trabalhar no corpo, alma e espírito. Tudo para a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, o ponto-chave de hoje, avançar com o que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus. Né? Timóteo recebeu um dom e ele precisava continuar, Senhor Jesus, não negligenciar, mas ser diligente diante desse dom, porque Deus deu para ele. Ó Senhor Jesus, Deus não deu o espírito de covardia, isso foi o inimigo que colocou, mas outras coisas Deus deu com poder, com amor, com domínio próprio, Senhor Jesus, para que sempre vivesse no fogo do Espírito, para que pudesse aquecer, iluminar, também queimar as impurezas. É isso que o Senhor deseja de nós. Esse fogo, Senhor Jesus, não pode se apagar, mas não é um fogo humano, é um fogo que vem do Espírito. Só o Senhor, né, pode nos dar esse fogo e só vivendo no Espírito que a gente vai manter esse fogo aceso. Senhor Jesus, Deus ele quer nos usar para manifestar o fogo, mas não como um combustível. A gente não vai ser consumido, mas o Senhor que vai manter o fogo ali, para que todos possam glorificar, dizer que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, né, quando o Senhor está falando conosco, né, de abanar o fogo, né? É um fogo que já existe. Assim como a gente vê lá no Velho Testamento, né? Tinha ali a bacia de bronze, Senhor Jesus, né? Tinha o candelabro, tinha o incensário, tudo isso precisava de fogo. Mas a gente vê ali, né, quando Nadab, né, e Abiú pegaram e foram oferecer fogo estranho diante do Senhor. Eles pegaram o incensário, foram lá e tacaram o fogo. Senhor Jesus. E o Senhor mostrou muito claro que, olha, quem acendia o altar, né, quem acendia todos os itens ali dentro, era com o fogo do Espírito. Era Deus que mandava o fogo. A gente não podia chegar lá e pegar e riscar. Por isso que o sacerdote ele tinha esse trabalho, né, de estar sempre mantendo ali o candelabro aceso lá dentro. Né? Senhor Jesus. Tinha que estar ali, né, com a espevitadeira, né, tirando a parte queimada. Senhor Jesus. Mas quem tinha que acender esse fogo era o próprio Deus, era o Senhor quem acendia. Senhor Jesus, não era o homem não podia colocar um fogo ali. Né? A gente não vai levar a obra de Deus adiante acendendo alguma coisa. Não, a gente precisa pegar o fogo do Espírito. Senhor Jesus, é isso que precisa ficar claro para nós. É como no episódio da sarça, né? A gente já teve revelação a respeito disso. Né? Senhor Jesus, Moisés viu ali uma sarça que ardia. Poxa, estava no deserto, né? E às vezes acontecia, né, alguma situação ali, um gás e tal, e aí alguma coisa pegava fogo. Ó Senhor Jesus, mas aí Moisés olhou a sarça pegando fogo. E, né, o que seria o normal? Ela está diminuindo, né? As folhinhas acabando, os galinhos murchando. Ó Senhor Jesus. Mas ele viu e ela não se consumia, então ele se aproximou. Como se aproximou, o próprio Deus falou com ele do meio do fogo. Senhor Jesus. E os irmãos já mostraram para nós aqui, nós vamos ser como uma sarça, né? É só como um suporte para o fogo. Quanto mais habilidades, mais dons o Senhor nos concede,
mais galhos a gente tem, né? Mais ramificações para que o fogo possa ser manifestado, né? Então o Senhor quer nos usar. E quanto mais irmãos estiverem juntos, né? Mais grandioso esse fogo vai ser, porque vai juntando, né? Um pouco de um com um pouco do outro, Senhor Jesus. E assim o Senhor consegue acender e manifestar o seu fogo. Mas Ele não vai nos usar como combustível, Senhor Jesus. Ele precisa que nós estejamos no Espírito. É no Espírito que tudo vai acontecer. Não é pelo nosso desejo, pela nossa vontade, mas é realmente, ó Senhor, Jesus está diante do Senhor. Por isso que Paulo fala, olha, é para reavivar, para reacender, para abanar o fogo do Espírito que já está dentro de você. Deus, Ele não vai te pedir algo que Ele não te deu. Primeiro Ele nos concede, depois Ele nos pede, Senhor Jesus. Então hoje o Senhor Ele está nos mostrando algo, nos dando algo, porque Ele mesmo está concedendo, Ele mesmo está fazendo. Da nossa parte a gente precisa do exercício contínuo do Espírito, Senhor Jesus. Não pode deixar esse fogo se apagar. A gente precisa ir diante do Senhor a todo tempo. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou aqui, né, que Timóteo foi conhecido pelo bom testemunho, né? A partir disso, Paulo já queria levar ele, depois houve profecia a respeito dele. Senhor Jesus queria ministrar a palavra de Deus. E aí Paulo, baseado nessa palavra, né, a gente já viu, né, em semanas anteriores, ele resolveu levar Timóteo. Não foi assim do nada, né? Mas foi pelo um bom testemunho, um bom procedimento, Senhor Jesus, e a respeito da palavra, né? E obviamente, né, Paulo também foi diante do Espírito. E como a gente viu aqui, né, Paulo até mesmo impôs as mãos. Quando o presbitério estava ali, Paulo também estava colocando as suas mãos ali, Senhor Jesus, para que o jovem tivesse, né, deixasse a timidez de lado, né, Senhor Jesus, para ser intrépido, para falar em nome do Senhor, Senhor Jesus. E ele estava ali, né, juntamente com Paulo, né, mandar Timóteo era a mesma coisa como se Paulo fosse, Senhor Jesus, porque tinha o mesmo Espírito. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? A gente precisa estar se mantendo, né, no Espírito, orando uns pelos outros, Senhor Jesus. Paulo orou, os irmãos oraram, Senhor Jesus, e ele recebeu o dom de falar pelo Senhor, né? Mas Paulo falou com ele, né, que olha, seja um bom ministro. Não falou só para ele, tem um bom dom. Não, você reacende o dom, mas ele tem que ser aperfeiçoado, tem que se tornar ministério. O dom exercitado, né, Senhor Jesus, o dom é para a igreja. E ele exercitado, exercido diante do Senhor, se torna um ministério, Senhor Jesus, se torna algo com mais força. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Então ele falou, olha, reavive, reacenda, porque você já recebeu, Senhor Jesus. Você reaviva, né, Senhor Jesus, o dom de Deus que está em você. Deus já te deu o dom. Cada um de nós tem um dom. A partir do momento que a gente recebeu o Espírito, já recebemos o dom. O primeiro dom que o Senhor nos dá é de invocar o nome do Senhor, né? É crer. Só pode invocar quem crê. Só pode invocar aquele que o Espírito toca. Senhor Jesus, todo aquele que é de Deus reconhece a voz do Senhor. Ouve, né, Senhor Jesus, o seu pastor, o seu Senhor, e o segue, Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós, está caminhando junto. Então eu só quis lembrar Timóteo, tem um dom em você, Senhor Jesus. Então você tem que prosseguir. No início, quando escreveu 1 Timóteo, ele deixou ele ali para cuidar de certas questões, ele estava bem. Mas depois aconteceram muitas situações. A gente vê, né, Paulo foi preso injustamente, julgado por um crime que não cometeu, né? O próprio Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. E Paulo, por ser um dos principais, né, Senhor Jesus, por estar incomodando ali, né, as coisas das trevas, foi colocado ali, né, para pagar o pato. Ó Senhor Jesus. E aí imagina, né, quantos judaizantes, né, crentes que creram judeus, né, que creram no Evangelho, mas queriam viver a vida antiga, Senhor Jesus. Né, tinham os judeus que eram contrários ao cristianismo, outra pressão. E tinha os gentios, né, que estavam perdendo, né, os seus itens de idolatria, deixando de vender, deixando de lucrar, porque os cristãos estavam se voltando ao Senhor. Então, muita pressão. E aí, né, imagina Timóteo ali, né? Paulo foi acusado injustamente e alguns aproveitam isso também para minar Timóteo. Senhor Jesus. Né? O que a gente tem que ver no meio disso tudo, né? Olha, Timóteo estava ali, a situação da igreja estava ruim, não sabia o que fazer. Senhor Jesus. E ficou enfraquecido. Né? Ficou ali vendo, de repente, alguns ali que queriam preeminência, começaram a mentir.
Olha, Timóteo, ele tá vendo? Você ficou seguindo esse Paulo? Olha aí, esse Paulo eu te falei que não era flor que se cheira. Olha lá onde ele está agora, lá, botou fogo em Roma. Tá vendo? O encargo de Paulo não era verdadeiro, não tinha nada com Deus não, Timóteo. Ó, você tem que sair do colo de Paulo aí e tem que ficar junto com a gente, Timóteo. Vem para cá. Ó, Senhor Jesus. Né? Por que eu compartilho isso, né? Porque eu já vi muitos e muitos irmãos se voltarem contra o Evangelho. Senhor Jesus. Né? Eu, quando comecei a crer no Senhor, ali, com aquele coração de buscar o Senhor, buscar o Evangelho, né? Levar a palavra, Senhor Jesus, eu achava que, poxa, não, todo irmão ama o Senhor, ele ama Cristo. Quando você chegar com a palavra, né, cheio do Espírito, pois esses irmãos vão receber a palavra com alegria. Mas não. Ó Senhor Jesus, muitos não receberam, porque não queriam seguir o Espírito, queriam seguir ali apenas um estabelecimento humano. Senhor Jesus, isso vai te desanimando com o tempo, né? E depois começa a falar coisas, começam a inventar, falar mentiras. Senhor Jesus, isso vai te desgastando, né? Vai te desanimando, Senhor Jesus. Então vai falando coisa aí, né? De repente falaram mentira de Paulo, que a gente já vê nas próprias escrituras, né? Mostrando, né, que alguns lugares que Paulo pregou o Evangelho depois foi tratado como inimigo, né? Sempre sendo verdadeiro, mas sendo tratado como se fosse um enganador. Ó Senhor Jesus, a gente vê ali quando Paulo dá o testemunho dele, Senhor Jesus, quanta perseguição, quanto problema por causa do Evangelho, né? E Paulo quis reavivar, olha, você já tem um dom, o dom já está ali, você só precisa viver no Espírito, é o fogo do Espírito que está faltando. Se a gente não tiver fogo do Espírito, a gente só vai falar letra. Senhor, a letra não vai chegar a lugar algum, não vai nos levar diante da presença de Deus. Por isso que o alimento diário de hoje nos encoraja a gente a viver pela fé, então viver de piedade, de expressar a Deus, para ter um progresso, para que os outros reconheçam, não para te exaltar, mas para que você cresça em vida, cresça na expressão de Deus, melhore o seu procedimento a cada dia, e todos possam notar e glorificar a Deus, para ser modelo, para as pessoas perceberem, olha, tem algo diferente ali, ele está acompanhando a palavra, Senhor Jesus, está vivendo a palavra e está expressando Deus. Não é para exaltar, é para melhorar, é para progredir. Enquanto o Senhor não voltar, tem que progredir sempre. Não podemos parar. Então ele mostrou, olha, não perca aquilo que o Senhor já te deu. Perceba que você tem que reavivar o fogo, tem que reacender. O que está faltando é fogo. Timóteo, você já tem tudo. Você tem o dom, você tem a palavra, você tem o conhecimento. Mas o que falta? Fogo. Não pode perder o encargo do Espírito. Por isso falou, jamais aconteça isso conosco. A gente não chega a esse ponto. Mas se acontecer, a gente pode se voltar ao Senhor. É o Senhor que vai acender novamente o fogo. Por isso que a gente precisa estar sempre procurando levar os irmãos na presença do Senhor. Né? Eu sempre falo isso, a gente não está chamando ninguém para seguir o fulano, o Beltrano, olha aqui é o apóstolo tal, segue ele. Senhor, a gente fala assim, ó, ele está vendo algo. Vamos andar na mesma direção, vamos seguir o mesmo propósito. E aí o Senhor também vai nos mostrar algo. Mas quem tem que acender esse fogo é o Senhor. Porque o que aconteceu é que Timóteo, né, recebeu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Mas depois o inimigo foi lá e colocou um espírito de covardia. Aí ele passou a ter vergonha de falar do Senhor, de falar de Paulo. Porque ele chegava, né, de repente queria pregar a palavra. E alguém olhava e falava assim, pô, esse evangelho que você está pregando não me é estranho. Aí ele fala, é o evangelho de Paulo. Mas Paulo não foi preso? Paulo não cometeu um crime? Né? Esse irmão aí, eu não sei não, hein? Está falando de Jesus, aí se Jesus está falando é meio estranho. Ó Senhor Jesus, e aí começa a sentir vergonha. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber, é por isso que Paulo quis que ele reavivasse o dom. Porque tem algo que só Deus pode mostrar. Paulo, ele teve isso no seu viver, ele era contrário a Cristo. Ele perseguia os cristãos até um dia que o próprio Senhor apareceu para ele. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele percebeu, olha, aquela visão espiritual o homem não pode fabricar. Então por isso que precisa progredir no Espírito, para que as pessoas possam notar, olha, isso aí só o Espírito pode fazer. Essa palavra só o Espírito pode dar. Por isso ele falou, olha, suporta as aflições, né? Faz o trabalho do evangelista, cumpre o seu ministério, não se envergonha do Senhor, né? Participa dos sofrimentos. Senhor Jesus, porque é pelos sofrimentos que Cristo está sendo gerado nos irmãos. É tudo em favor do Evangelho.
não é em favor da sua própria pessoa, não é para ganhar preeminência, mas é realmente para ter uma palavra cheia de vida. Ele mostrou, medita essas coisas, ser diligentes nela. É aquilo que os apóstolos têm falado conosco, é a palavra completa de Deus. Muitos ficam aí, levando palavra só de conhecimento. Daqui a pouco vem situações, não aguenta, porque a palavra é vazia. Quantos pastores eu conheço, que depois de anos ministrando, depois se voltaram para drogas, ou tinham um problema antes, acabaram se voltando. Por quê? Porque o evangelho está sem o fogo do Espírito, está sem encargo espiritual. É mero conhecimento humano, e no conhecimento humano, Senhor Jesus, você perde o temor de Deus. É isso que o Senhor ele não quer. O Senhor, enquanto Ele não nos levar, enquanto Ele não voltar, a gente precisa continuar avançando sempre para o próximo nível, não parar de buscar, não se envergonhar daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, mesmo que possa trazer sofrimentos, Senhor Jesus. Mas a gente precisa estar claro, olha, é a vontade de Deus, é a sua direção, é Cristo que tem que aparecer. Senhor Jesus, se a gente sempre tiver esse coração, o Senhor vai nos levar a ser participante de tudo que Ele está realizando. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.